Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos continuar estudando função de segundo grau, função quadrática. Nosso bloco introdutório vimos definições, alguns exemplos de imagem, raízes e algumas relações com seus coeficientes, condição de existência de uma função de segundo grau. Agora vamos ver uma parte importante, que é a parte gráfica. Vejam só. Suponha que vocês tenham essa função aqui, ó. Se vocês tiverem essa função aqui, f de x igual x2 menos 4x mais 3. Certo, suponha que vocês tenham essa função x2 menos 4x mais 3. É uma função de segundo grau, então tem uma variável e o maior valor do expoente é 2. E se nós construirmos nossa tabela de pares ordenados, como vamos tratar de um gráfico, montar um gráfico, vamos fazer um par ordenado aqui. xy, no caso x, f de x. E o par ordenado x, f de x seria o nosso y, mas agora em termos de função nós chamamos y como f de x. Então vamos pegar aqui alguns valores aleatórios, certo? Para o x, né? O x é a nossa variável independente e o f de x nossa variável dependente. Então se eu pegar x igual a 0, 1, 2, essa caneta está ruim. 2, 3 e 4. Então, quando o x for 0, quem vai ser f de x? Aí você substitui. 0 ao quadrado 0, 4 vezes 0, 0, mais 3. Então, f de x será 3. O nosso par ordenado será 0, 3. Ou seja, 3 é a imagem de 0. Quando o x for 1, 1 ao quadrado, 1. 1 mais 3, 4. 4 vezes 1, 4. 4 menos 4, 0. Nosso par ordenado é, quando o x for 1, a imagem 0. 2. 2 ao quadrado, 4. 4 mais 3, 5. 5. 2 vezes 4, menos 8. Menos 8 mais 5, menos 3. Certo? 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 2, 8. 4, cuidado. 4 mais 3, 7. 7 menos 8, menos 1. Aqui é na tora, né, pessoal? Repetindo, 2 ao quadrado, 4. 4 mais 3, 7. Então fica mais 7. Aí 2 vezes 4, 8. Menos 8. Menos 8 mais 7, menos 1. Então o par ordenado fica 2 menos 1. Quando for 3, 3 ao quadrado, 9. 9 mais 3, 12. 3 vezes 4, 12. Menos 12, mais 12, 0. Então o par ordenado 3 e imagem 0. E quando o x for 4, 4 ao quadrado, 16. 16 mais 3, 19. Eu posso fazer aqui direto, né? 4 ao quadrado, 16. 4 vezes 4, menos 16. Então, 16 menos 16, 0. 0 mais 3, 3. Certo? Então fica 4 e imagem 3. Pronto, então temos 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Vamos fazer o gráfico. Jogar esses pontos no plano cartesiano. Fazer um plano cartesiano aqui para vocês.
Vamos lá. Essa regra aqui tá. Vou botar. Bom, vamos lá. Nós temos esse aqui. O x vai variando de 0 a 4 e o y de menos 1 a 3. Certo? Vamos fazer aqui. X vai de 0 a 4. X y f de x, tanto faz. Então o x vai de 0 a 4. Coloco 1, 2, 3, 4. Certo? 1, 2, 3, 4. E o y vai de sua imagem, né? Vai de 1 a 3, menos 1, 0, 1, 2, 3, 2, 1, 0, menos 1. Pronto, você coloca os pares ordenados agora. Então você plota os pontos, joga os pontos no gráfico. Então o par ordenado 0, 3, quando x for 0, a imagem é 3. Então 0, 3, esse ponto aqui. Ponto 1, 0, quando x for 1, y é 0. Isso aqui. Quando x for 2, menos 1. Esse aqui. Quando x for 3, y é 0. É esse par ordenado aqui. Este ponto aqui. E o ponto 4, 3. Quando x for 4, y é 3. Então, se você ligar os pontos, agora é claro, né? Vai ligar como uma reta. Na medida que você fosse, por exemplo, fosse 0,9, 0,8, 0,7, os pares ordenados iam ficar, os pontos, o conjunto de pontos, né? Iam ficar todos distribuídos ao longo dessa curva, sobre essa curva preta. Estou fazendo aqui. Ou seja, então esta linha preta, esta curva preta, é o nosso gráfico, é o gráfico desta função x2, x ao quadrado menos 4x mais 3. A este tipo de curva, ela recebe o nome de parábola. Uma parábola. Certo? Então o gráfico de uma função quadrática, uma função de segundo grau, será uma parábola. Agora, ou uma parábola nesta forma, ou seja, com a sua abertura, ou que a gente chama de concavidade, a sua abertura voltada para cima, como é neste caso, neste exemplo, ou sua abertura voltada para baixo, como será no próximo caso, nós veremos, certo? Sim, algumas observações aqui são necessárias. Qual é o conjunto imagem desta função? Como nós vimos na função de primeiro grau, o conjunto imagem é o intervalo dos valores possíveis a y.
Então, se vocês perceberem, a função ela vem sendo decrescente até quando x vale 2. Então, ela vem decrescendo aqui, ó, na medida que eu venho aumentando aqui os valores do meu domínio, ela vem aumentando, diminuindo o gráfico. O gráfico vem sendo decrescente. Quando o x é 2, ele chega nesse ponto aqui. Na medida que agora você vai pegando valores maiores do que 2, o gráfico agora vai se tornando crescente. Então, quando o x for menor do que 2, o gráfico é decrescente. Para x maior do que 2, o gráfico é crescente. E sua imagem? Bom, conjunto imagem, a imagem de f é y pertencente aos reais, tal que... Qual é o conjunto imagem? Você vê que a imagem é de menos 1 para cima. Não tem nenhum ponto, nenhum valor do domínio cuja imagem seja menor do que menos 1. Então, o valor mínimo que o gráfico tem é em menos 1. E o valor máximo? O valor máximo não tem. O valor máximo é infinito, porque você pode ir aumentando aqui os pontos no domínio e vai surgindo. Ou seja, esse gráfico, a abertura dele vai abrindo para o infinito. Só que o menor valor que ele tem é em menos 1. Então ele decresce até menos 1 e a partir de menos 1 ele sobe. Então a imagem fica sendo y pertencente aos reais, a gente pode escrever y pertence aos reais, está o quê? Y, o f de x, né? É maior ou igual a menos 1. Certo? E o domínio? Bom, o domínio não tem restrição nenhuma, né? O domínio pode ser domínio do conjunto dos reais. Tá bom? Então, essas observações vocês têm, estou mostrando a vocês. Vocês observaram uma parábola, né? Ela tem essas características. A sua abertura, ela tem um pedaço dela em que ela é decrescente e outro pedaço dela a partir do qual ela é crescente, certo? O ponto onde muda o comportamento dela nós chamamos de o ponto de inflexão, certo? Onde você muda o comportamento dela. Até este momento, até este valor, ela tinha um comportamento, nesse caso decrescente, e a partir desse valor muda-se o comportamento dela. Neste exemplo, o comportamento gráfico crescente. Beleza? Então vamos para o segundo caso. Então vejam esse outro exemplo, essa outra função. Menos x, f de x igual a menos x2 mais x. Então é uma função de segundo grau, tem uma variável, o valor do expoente, o valor do maior expoente é 2. Então vamos de novo fazer um conjunto de pares, fazer alguns pares ordenados desta função. X, f de x e o seu respectivo par ordenado. X, f de x. Então vamos pegar alguns pontos. Vamos pegar... Aí a gente aqui escolhe, certo? Vou pegar menos 2, 0, 1, 2 e 4. Quando o x for menos 2, menos 2 ao quadrado, 4. O menos está fora, menos 4. Menos 4 mais 2. Estou olhando outra coisa aqui. Menos 2 ao quadrado, 4. Base negativa com expoente par positivo. Então, menos 4, 4. Aí, como o menos está fora, fica menos 4. Menos 4. Menos 2, menos 6. Certo? Então o par ordenado fica menos 2, menos 6. 0 mais 0 fica 0. Então o par ordenado 0, 0. 1. 1 ao quadrado, 1. Menos fora, menos 1. Menos 1 mais 1, 0.
Fica 1, 0. 2 ao quadrado, 4, menos 4, menos 4, mais 2, menos 2. Então fica 2, menos 2. Imagem menos 2, menos 2 é a imagem de 2. 2 ao quadrado, 4, menos fora, menos 4, mais 2, menos 2. 4 ao quadrado, 16, menos 16, mais 4, menos 12. Então fica 4 e menos 12. Vamos jogar isso no nosso plano cartesiano. Vou fazer aqui o plano cartesiano. Vejam só, colocando os pontos no plano cartesiano, nós temos o par ordenado menos 2, menos 6. Quando o x for menos 2, a imagem é menos 6. O ponto 0, 0 na origem, o ponto 1, 0, 1 no x, 0 no y. 2 menos 2, quando o x for 2, y é menos 2, então o ponto fica aqui. E o par ordenado 4 menos 2, quando o x for 4, a imagem é menos 2. Se você ligar os pontos, era bom ter colocar o menos 4 aqui, mas pelo espaço, é só você perceber que vai ficar simétrico. A imagem de 4, de menos 4 ao quadrado, 16. Vai ficar menos 16. Menos 16 dá menos 1. Menos 4, aliás, dá menos 1. Então, se você ligar todos os pontos, não ficou muito legal, mas é para vocês entenderem. Certo? Então, a diferença nesse gráfico dá para perceber a abertura. Ele tem um ponto até onde ele sobe. Então, até esse vértice, o gráfico vinha subindo, crescendo, crescente, e a partir daqui ele fica decrescente. Certo? A abertura dele, a gente chama de a concavidade dele ser voltada para baixo. Beleza? Vamos ver outro caso. Vejam essa função agora. F de x igual a menos x2 sobre 2 mais x. Vamos fazer nossa tabela também. De novo, novamente. X, f de x e seu par ordenado. X e sua imagem. Vamos pegar valores. Vou pegar os mesmos, tá? Do exemplo anterior. Menos 2, 0, 1, 2 e 4. Menos 2, 0, 1, 2 e 4. Quando x for menos 2 ao quadrado, 4. 4 dividido por 2, 2. Menos 2. Menos 2, menos 2, menos 4. Então, o par ordenado, menos 4 é a imagem de menos 2. Fica menos 2 e menos 4. Quando o x for 0, 0 mais 0 dividido por 2, 0 ao quadrado dividido por 2, 0, mais 0, 0. Então, centrada no ponto na origem. Quando o x for 1, 1 ao quadrado, 1, 1 sobre 2, menos 1 meio. Menos 1 meio, mais 1, 1 menos meio, meio. Então, meio é a imagem de 1. Quando for 2, 2 ao quadrado, 4. 4 dividido por 2, 2. Menos 2, mais 2, 0. Então, 0 é a imagem de 2. E quando for 4, 4 ao quadrado, 16. 16 por 2 é 8. Menos 8. Menos 8 mais 4, menos 4.
Então, menos 4 é a imagem de 4. Certo? E vamos agora plotar isto no nosso bom e velho eixo cartesiano. Então vejam só, o nosso gráfico, nosso plano cartesiano, se colocarmos os pontos, teremos o ponto menos 2 e menos 4. Menos 2, menos 4. Então esse ponto tem coordenadas menos 2 e menos 4. Menos 4 é a imagem de menos 2. Ponto 0, 0 na origem. Ponto 1 e meio. 1 e imagem sendo meio. Então quando x for 1, y é meio. Então ponto 1, meio. 2, 0. Coordenado 2 com imagem 0. 2 com imagem 0. E o ponto 4 e menos 4. Quando x for 4, a imagem menos 4. Então 4, menos 4. Se ligarmos, vamos agora ligar os pontos. Fazer de lápis aqui contornar, senão vai ficar pau. Ao ligarmos, nós teremos como é que você sabe que dá para perceber que ela vai fazer um comportamento aqui realmente de uma curva? Na medida que você for aumentando os pontos. Se você fizer o par ordenado que vai aumentando essa tabela aqui, por exemplo, menos 1,9, menos 1,8, 0,9, 0,8. Na medida que você for aumentando aqui o conjuntinho de pontos, todos os pontos vão ficar exatamente em cima desta linha, desta curva. Porque de fato, se você ligar do jeito que está liga esse ponto a esse, aí é uma reta. Daqui dá uma reta, aqui dá outra reta, aqui dá outra reta. Só que aí é porque eu tenho poucos pontos. Se você for aumentando, os pontos fizer mais pares ordenados, todos os pares ordenados, todos os pontos formados pelos pares ordenados que vocês fizerem, vão ficar expostos em cima dessa curva. Aí aqui dá para a gente identificar melhor as características dessa curva. Vamos lá. Concavidade, a abertura dela, que a gente chama de concavidade, para baixo. Qual o ponto de inflexão? Esse é o ponto de inflexão. Nós chamaremos de ponto mais na frente, né? O ponto de máxima, o ponto de inflexão. Só por enquanto eu chamaremos de ponto de inflexão. Inflexão. Ou seja, o ponto de inflexão veja, nós tínhamos o ponto de inflexão, se o gráfico fosse a concavidade para cima, ou seja, ele vinha descendo e depois ele crescia, mas eu posso ser ao contrário. O gráfico vem crescendo, ou seja, até de menos infinito até 1, a curva aumenta, vai crescendo, ela cresce, 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 até quando o x for menos 1. Ou ela cresce até quando? Vai de menos infinito, o eixo y, até meio. Então ela cresce, vai de menos infinito até meio e depois começa a diminuir a imagem de menos meio de meio até menos infinito. Então a partir até x igual a 1, ou seja, de x, todos os valores de x menores do que 1, o gráfico é crescente, vai aumentando. De menos infinito até 1, o gráfico é crescente. De 1 até mais infinito, o gráfico é decrescente. Certo? E o ponto de inflexão, a inflexão se dá no ponto 1, meio. Beleza? Então veja, nós vimos esses dois exemplos, os três, nós percebemos que o gráfico de uma função quadrática é uma parábola, só que ela pode ter dois comportamentos. Ou a concavidade dela é para cima, ou seja, ela vem decrescendo e depois cresce, ou a concavidade dela é para baixo, ela vem crescendo e depois ela decresce. Beleza? Vamos continuar.
Então vejam, pessoal, a concavidade de uma parábola de uma função de segundo grau, como eu disse a vocês, como nós vimos nos exemplos anteriores, ou ela pode ser para cima ou ela pode ser para baixo. Existe alguma maneira de você identificar sem precisar colocar um conjunto de pontos, formar o gráfico só olhando para a função? Existe uma maneira de você perceber se a concavidade dela é para cima ou se a concavidade dela é para baixo. Como, Bruno? Pelo coeficiente, um dos coeficientes da função. Então, a função de segundo grau, a função quadrática, ela tem que comportamento ou que estrutura? F de x igual a x2 mais bx mais c. Com a condição de o a ser não nulo, né? Com o a diferente de zero. Então, essa é a nossa estrutura de uma função quadrática. Quando é que eu posso afirmar que ela tem concavidade para cima? Simples. Quando o a for positivo. Você pega o coeficiente a, se o a for positivo, a maior que zero, ela tem concavidade para cima. E ela terá concavidade para baixo quando o a for negativo. Então aqui é a primeira sacada. Se você pegar os nossos exemplos anteriores, você vai ver que no exemplo A, com a concavidade voltada para cima, o coeficiente A era positivo. E no exemplo B e C, menos x ao quadrado mais x e menos x2 sobre 2 mais x, o coeficiente A era negativo, menos 1 e menos meio, respectivamente. Certo? Então vamos lá. Vamos para alguns exemplos agora, alguns exercícios. Então vejam, esse exemplo aqui. Qual das seguintes funções... Tá legível aí? Tá. Quais das seguintes funções quadráticas de R em R, ou seja, o domínio pega o número no real e leva no real, tem concavidade voltada para baixo? Concavidade voltada para baixo. Então ele não está querendo, a pergunta não é você montar o gráfico, colocar pares, não. Só para dizer se a parábola tem esse formato ou este formato ou este formato. Bom, para ser a concavidade voltada para baixo, qual a condição? Apenas que o coeficiente A seja negativo. Então, você pegar na letra A, qual é o coeficiente A? 2. Então, 2. Então, como A igual a 2 e, portanto, implica que o A é maior que zero, a concavidade dessa parábola é para cima ou para baixo? Para cima. Então, ela tem abertura para cima, concavidade voltada para cima. Letra B. Então, aqui pega direto, né? O A é menos 1, então concavidade voltada para baixo. C. O A é 3, positivo, concavidade voltada para cima. E letra D, o A é menos 5, menos 5, 3, e aqui é 1, né? Menos 1, menos 1. Então, letra D, menos 5, concavidade voltada para baixo. Então, quais das seguintes, né? Imaginando que tem mais de uma, e de fato tem, né? Concavidade voltada para baixo, letra B e letra D. Certo? Então, uma questão, um exemplozinho simples, só você identificar se a concavidade é para baixo ou para cima. Beleza? Vamos para o próximo. Pronto, pessoal. Segundo exemplo. Determine M. Tá legível? Tá. A letra tá feia, né, pessoal? Mas dá para aguentar. Determine M para que o gráfico da função. Aqui eu coloquei aqui embaixo, que quando eu fui escrever não ia dar para riscar aqui. Não ia dar para escrever aqui, ia ficar pequeno, vocês não iam conseguir ler não.
Determine m para que o gráfico da função f de x igual m mais 2x2 mais k mais 2x mais 4 tenha concavidade voltada para cima. Então, qual é a função? A função, vou notar a função aqui de novo. Nós temos essa função aqui, ó. F de x igual m mais 2 multiplicado por x2 mais... não, k não, m. E k. Vai ficar duas variáveis. É m mais m mais 2. Se bem que não importa esse termo aqui. M mais 2x mais 4. Então essa aqui é a função. Como naquele bloco inicial, né, de condição de existência. Se fosse uma questão para condição de existência, exemplo, determine m para que a função, aí não ia falar de gráfico, né, para que a função f de x igual a m mais 2x2 mais m mais 2x mais 4 seja do segundo grau. Então é um exemplo diferente. Se fosse daquela forma, a gente faria com a condição de existência, o a sendo diferente de zero. Só que aqui ele está falando, essa questão é sobre gráfico. Aí sobre gráfico a análise é um pouquinho diferente. Para que essa função tenha concavidade voltada para cima, qual é a condição? Primeiro, qual é a concavidade que ele pede? Seja voltada para cima, ou seja, carinha para cima, sorrindo, né? Então, qual é a condição? Que o A seja positivo. Então essa é a única condição. Quem é o termo A, o coeficiente A nesta função? É o que está colado com o termo ao quadrado, né? Então o que é que está colado com o termo ao quadrado? M mais 2. Então o A tem que ser maior que zero. Só que quem é A? M mais 2. Então M mais 2 tem que ser maior que zero. O que faz o M tendo que ser maior que menos 2. Ou seja, menos 1, menos 0, menos 1,5, etc. Todo número maior que menos 2. Se for maior que menos 2 o m, esta função terá sua concavidade voltada para cima. Ou seja, o intervalo aqui, vou pegar aqui a reta real, com os possíveis valores, não para x, né, mas para m, se ela para m, tá? Aperto, né? Por que não maior ou igual? Porque se for igual a menos 2 mais 0, 0. Aí ela deixa de ser do segundo grau e passa a ser do primeiro. Nesse caso, nem do primeiro, será constante. Certo? Então é aberto no menos 2. Veja que isso aqui é uma reta real para os valores de m. Certo? Então, para qualquer m maior que menos 2, a função terá concavidade voltada para cima. Questão tranquila, né, pessoal? Bom, pessoal, terceira questão. Essa questão aqui é interessante. Determine, sim, subindo o nívelzinho, né? Determine B e C para que o gráfico da função f de x, x2 mais bx mais c passe pelos seguintes pontos. Letra A, o ponto A e o ponto B, com coordenadas 0, 6 e 1, 2, respectivamente. E letra B, pelos pontos A, B, com coordenadas 0, menos 2 e 2, menos 10, respectivamente. Vejam, qual é a função? A função x2 mais bx mais c. No caso aqui, ele deu o coeficiente A, que é 1, né? 1 x2. Então, é exatamente a pergunta. Ele só quer saber quem é B e C, porque o A já está expresso que é 1. Então, como saber? Só jogar os dois pontos, jogar esse ponto dentro da função e esse ponto dentro da função. Como assim, Bruno? Jogar o ponto? Pelo par ordenado, o x vale quando o x for 0, o y é 6 no ponto A e B, idem. Quando o x for 1, y é 6, ou f de x, né? X e f de x. Só lembrando, né? Qualquer ponto P tem coordenadas x, neste caso,
tratando de função, sua imagem, x, f de x, x ou y, né? Certo? Então vamos lá. Quando x for 0, y é 6. Então 6, ponto 06, vou colocar aqui, implica que 6 é igual. 6 é a imagem de 0 ao quadrado mais b vezes 0 mais c. Então 0 mais 0 mais c, 6 igual a c. Tudo bem? Então, quando x for 0, y, f de x será 6. 0 ao quadrado, 0. B vezes 0, 0, mais 6. 0 mais 0 mais c, c. C igual a 6. Faz a mesma coisa agora no ponto B, de coordenadas 1, 2. Quando a imagem for 2, 1 ao quadrado, mais b vezes 1, mais c. Só que quem é c, descobrimos. C vale 6. Então, 2 é igual a 1, 2 dá 1, mais b vezes 1, b1 dá b, mais 6. 1 mais 6, 7. 2 igual a 7 mais b. Então, b menos 5. 7 menos 5, 2. b igual a menos 5. Tranquilo? Isso na letra A. Na letra B, se tiver esses outros pontos, qual será o valor de B e C? Então, a mesma coisa. Ponto 0, menos 12. Menos 12 será igual a 0 ao quadrado mais B vezes 0 mais C. O que faz o C ser menos 12. 0 mais 0, essa expressão C igual a menos 12. E para outro ponto, 2 menos 10 implica que... Tá legível? Tá. Menos 10 igual 2 mais B vezes 2, aí, mais C, só que C vale menos 12. Certo? Então, menos 10 igual 2 ao quadrado, 4, mais 2b menos 12. Então, 2b, 4 menos 12 menos 8, igual a menos 10. 2b igual a menos 10 mais 8, menos 2, b igual a menos 1. Certo? Então, na letra A, para que esses pontos estejam no gráfico dessa função, o C tem que valer 6 e o B valer menos 5. Já na letra B, para que estes pontos pertençam a este gráfico, se os pontos agora forem esses, o C tem que ser menos 12 e o B menos 1. Observação, já adiantando, antecipando, que vamos ver mais na frente. Percebem que o ponto 0,6, quando o x é 0, toda a imagem para o x igual a 0 corresponde ao quê? A, onde ele corta o eixo y. Então, o C, quando a imagem de 0 corresponde onde o gráfico corta exatamente o eixo y. Beleza? É isso aí. Vamos para frente. Bom, pessoal, quarta questão é a mesma da terceira ao contrário. Na terceira, ele dava os pontos e pedia algumas coordenadas. Aqui vai dar a mesma coisa, só que em forma gráfica. Vai dar os pontos num gráfico, no próprio gráfico. Escreva a função representada pelo gráfico ao lado, sabendo que ela é da forma f de x igual a x2 mais bx mais c. Embora a figura a gente possa perceber pela figura, mas nunca leve a figura a sério, ela sempre é ilustrativa. Pela estrutura da função é que você sabe que ela é, que tipo de função ela é. Nesse caso, uma função quadrática. Bom,
Você pode dizer, a função está escrita. Não, a função não está escrita. Está escrita quando você determinar o valor do A, o valor do B, quem é A, quem é B e quem é C. Tá bom? Isso aqui é a estrutura de uma função. Ele quer escreva a função. Escrever a função é você escrever ela em função dos seus termos, dos seus coeficientes A, B e C. Bom, como faremos isso? Percebendo o seguinte. Este ponto aqui tem que ir para ordenado. Vou pegar esse ponto aqui. Ele é para ordenado menos 1 e 0. Menos 1, 0. Este daqui 0, menos 3, 0 no x, menos 3, sendo sua imagem. Menos 3. E este daqui 3 e 0. Certo? Então nós temos, se eu for chamar esse ponto aqui de ponto A, ponto B, para ser mais ilustrativo, ponto C. Então nós temos o ponto A de coordenadas menos 1, 0. O ponto B de coordenadas é 0, menos 3. E o ponto C de coordenadas 3, 0. Então qual é a ideia? É a mesma coisa da questão anterior. Jogar esses 3 pontos no gráfico, na função, certo? Então vamos lá. O ponto menos 1, 0. Quando a imagem for 0, menos 1 ao quadrado vezes A, ou seja, substitui menos 1 no lugar de x, menos 1 ao quadrado vezes A, mais menos 1 vezes B mais C. Então, o que nós temos 0 é igual a 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, 1, base negativa com expoente para A menos B mais C. Então, até aqui nós não conseguimos fazer nada. Uma equação com 3 variáveis. Pegamos o outro ponto. 0 menos 3. Então, quando o x for 0, o y, a sua imagem será menos 3. Então, menos 3 igual a 0 ao quadrado vezes A, mais B vezes 0, mais C. Então, 0, 0. Lembra? Tinha dito quando o x é 0, a imagem corresponde ao termo independente. Neste caso, C. Então, C vale menos 3. Certo? E pegamos o terceiro ponto. 3 e 0. Então, 0 é igual a 3 ao quadrado vezes A mais 3 vezes B mais C. Só que quem é C? Menos 3. Nós já podemos colocar. Então, nós temos, vou colocar aqui embaixo, 9A mais 3B menos 3 igual a 0. Simplificamos por 3, podemos dividir todos os coeficientes por 3, teremos, vou escrever aqui, mas escrever aqui embaixo, 3A mais B menos 1 igual a 0. Essa função aqui, a primeira, como encontramos o valor de C, podemos diminuir ela, né? A menos B mais C, só que C é menos 3. Menos 3 igual a 0. Certo? Então nós temos um sistema, né? Temos esse sistema. A menos B, jogar menos 3 para lá, igual a 3, e esse de baixo, 3A mais B, joga, que é menos 1, joga menos 1 para o outro lado, mais 1. Então nós temos esse sistema. Essa função, esta expressão e esta, nos dá esse sistema. Bom, como aqui já está organizado, se você somar elas do jeito que estão, o termo B já está simétrico, só você somar. Então, A mais 3A, 4A,
4A igual 3 mais 1, 4, o que faz o A ser 1. Então nós já temos C e temos A. Quem é B, aí você joga em qualquer uma das funções. Vou jogar nessa daqui. Se o A é 1, 1 menos B menos 3 igual a 0. Joga B para o outro lado. 1 menos 3 igual a B. B igual a menos 2. Então qual é a função? A função é do tipo x ao quadrado mais b vezes x, só que b é menos 2, menos 2x mais c. Quem é c? Menos 3. Então, essa é uma outra maneira. Você tem o gráfico e do gráfico você descobre os coeficientes. Então, vocês percebem, como nós temos 3 coeficientes, temos que ter pelo menos 3 pontos. Beleza? Então, repetindo, vocês têm um gráfico, tira os pares ordenados do gráfico, temos que ter no mínimo 3, porque são 3 variáveis, e você joga na função. Você vai ter um sistema em geral de duas variáveis. Se ele cortar o eixo y, se você tiver o ponto correspondente a quando ele corta o eixo y, porque aí você tem um correspondente você tem um termo independente já direto. Então, o termo independente, o termo C vale menos 3. Lembrando, sempre é quando o gráfico corta o eixo y, o valor que ele está cortando no eixo y corresponde à equação, seja ela do primeiro ou do segundo grau, ao termo independente. Então, tendo um termo independente, você joga nos outros 2 pontos, você já tem C. Aí, quando você jogar na expressão, você cairá em um sistema do primeiro grau, resolve e você tem os 3 coeficientes. Beleza, pessoal? É isso aí. Bom, pessoal, continuando, vamos estudar agora o vértice da parábola. Bom, lembram que eu tinha falado para vocês o ponto de inflexão, ele é chamado formalmente no estudo de função quadrática de vértice. Ou seja, o que é o vértice da parábola? É o ponto de inflexão, onde ele muda o comportamento dele. Então, lembrando, se nós tivermos uma parábola com este formato ou com este formato, ou seja, o A maior que 0, o A sendo positivo, concavidade para cima, ou o A sendo negativo, com concavidade para baixo, o ponto, se a concavidade for para cima, a menor ordenada que ele tiver, ou seja, esse ponto nós chamamos de ponto de mínimo, ou o menor ponto, o ponto de menor ordenada, na verdade, ou o ponto de maior ordenada, que nós chamamos ponto de máximo. Ou seja, o gráfico cresce até aqui ou ele diminui até aqui. Então este é o ponto de inflexão, o ponto mínimo. Ele vem decrescendo até aqui e a partir daqui ele sobe. Ou o ponto de máximo. À medida que você vai pegando um ponto do domínio, o gráfico vai crescendo até este ponto. Então ele é o ponto de máximo. A partir daqui o gráfico vai decrescendo. Então, se nós chamarmos esse ponto de inflexão, em ambos os casos, de ponto V, quais serão as coordenadas dele? Então, ele é chamado de vértice da parábola. Então, o ponto V, o vértice da parábola, ele terá coordenadas x, como qualquer outro, né? Terá coordenadas xy. Como você descobrir as coordenadas desse ponto? Quais são as coordenadas do vértice de uma parábola, seja ela para cima ou seja ela para baixo? Bom, para respondermos isso, nós temos que recorrer a uma característica das parábolas, a característica de uma parábola, que é qual? Toda parábola tem como característica que ela é simétrica, ela tem um eixo de simetria. O que é isso? Se você pegar, por exemplo, essa parábola aqui, vou colocar aqui, sei lá, x1 e x2.
já é sugestivo para alguns dos senhores, né? Porque eu estou chamando x1 e x2. x1 e x2 são as raízes da nossa função. Lembram? Eu disse a vocês desde do estudo de função do primeiro grau. Quando o grafo corta o eixo x, os pontos correspondem às raízes, ou seja, quando a imagem é zero. Cortar o eixo y significa o termo independente, e cortar o eixo x, eles correspondem às raízes ou os zeros da função. Então, suponha que eu tenho um gráfico com raízes x1 e x2. O eixo de simetria é exatamente o eixo que passa no meio do gráfico, ou seja, ele espelha ela, ele fica espelhado. A distância daqui até esse ponto, daqui para cá, é a mesma distância daqui para cá. Então, se você pegar um ponto aqui, ó, outro aqui, x, outro ponto aqui, a distância daqui para cá seria a mesma daqui para cá. Se a gente pegar outro ponto. Ou seja, uma simetria que faz ela ser espelhada. Então, vejam, vamos agora, então, baseado nesse conceito de simetria, vamos primeiro definir a coordenada x do vértice, certo? Então, primeiro vamos determinar a abscissa do vértice, que é o eixo horizontal, né? A abscissa do vértice. Então, vamos determinar a abscissa do vértice. Existem várias formas de demonstrar essa abscissa. Eu vou fazer na sacada mais simples. Os outros modos mais formais vocês têm na literatura disponível, nos livros didáticos disponíveis. Na maioria dos livros faz um recurso algébrico um pouco extenso, vai ter que expandir um produto notável, abrir a soma, o quadrado de uma soma, tal. Aqui nós vamos usar uma sacada mais simples e mais direta, tá? E o que faz também ser um pouco mais elegante, baseado no conceito de simetria. Vejam só, qual é a ideia? Esse ponto aqui é exatamente qual é o vértice dessa parábola, esse é o V. Ou seja, o x do vértice corresponde a o valor corresponde a esse ponto M. Nós chamaremos de x do vértice. Então, qual é o x do vértice? Esse ponto M aqui. Só que como sabemos, pelo fato de sabermos que o ponto M, o x do vértice, está exatamente em cima do eixo de simetria, qual é a relação que nós podemos fazer entre o x do vértice com as suas raízes, x1 e x2? Se ele está aqui no ponto médio, então x do vértice corresponde à média das raízes, x1 mais x2 dividido por 2. De novo, a coordenada x do vértice está relacionada com suas raízes desta forma, ele é o ponto médio. Se a distância daqui para cá é igual daqui para cá, então este ponto está na metade, é o ponto médio entre x1 e x2. Então, exemplo, se esse x1 aqui for 2, está 4. For 4, e aqui será 10. Entre 4 e 10, 6. 6 dividido por 2 dá 3. Então, 4 mais 3, 7. 7 mais 3, 10. Ou seja, 7 é o ponto médio entre 4 e 10. Outra forma de você descobrir, 4 mais 10, 14. 14 dividido por 2, 7. Ou seja, todo ponto médio, a relação dele com os extremos é a média dele, certo? Bom, Bruno, mas o que isso tem a ver? x1 e x2 é a raiz da equação que eu não sei. Bom, não sabe até agora, né?
Eu tenho que calcular logo as raízes para saber o x-vértice? Não. Por quê? Qual é a estrutura de uma função de segundo grau? Fx igual a x2 mais bx mais c. Lembrando, essa é a estrutura da nossa função do segundo grau qualquer. E a coordenada do vértice, a abscissa do vértice, será a média das raízes. Caramba, então eu tenho que resolver, todas as vezes, resolver a equação e descobrir as raízes para saber a coordenada, a abscissa do vértice? Não. Por quê? Vamos usar, vou pedir para vocês lembrarem uma sacada. Alguns de vocês já vão lembrar que eu trabalhei isso com alguns ano passado. Mas para quem não, com certeza deve ter visto isso nos seus estudos de equação de segundo grau. Se eu tiver uma equação de segundo grau qualquer, y igual a x2 mais bx mais c, quando vocês estudavam raízes, principalmente aquelas duas relações principais, soma e produto de raízes, a soma de raízes, vocês tinham qual relação? Que x1 mais x2 era igual a quem? Relacionado com os coeficientes menos b sobre a. Vou colocar como observação aqui. Vamos usar essa sacada que vocês sabiam, essa propriedade. Na verdade, a relação das raízes com seus coeficientes de uma equação de segundo grau. Então, se a soma das raízes, lembra, x1 e x2 são as raízes, né? Só que a soma das raízes está relacionada com os coeficientes da função de segundo grau, que é o que nós temos, né? Então, se x1 e x2 mais x2 é menos b sobre a, então nós temos que o x do vértice é igual. Eu vou isolar esse 1 meio aqui, vou reescrever isso assim, ver se vocês vão concordar. Então, x1 mais x2 sobre 2 é a mesma coisa que meio vezes x1 mais x2. Só que x1 mais x2 eu vou substituir por... Então, x do vértice é 1 meio vezes menos b sobre a, menos b sobre 2 vezes a, 2a. Ou seja, a abscissa do vértice de uma função de segundo grau é menos b sobre 2a. Se você tiver pega o coeficiente b, o oposto de b dividido por 2 vezes a, você tem exatamente a abscissa, o x do vértice. Show! Vamos agora para o y do vértice. Se eu tenho o x do vértice, eu quero saber o coordenado, né? Então, vamos agora para o y do vértice. Então, descobrimos uma relação para saber o x do vértice. A pergunta, qual o x do vértice, a abscissa do vértice de tal função? Pego o coeficiente b, o oposto de b, dividido por 2 vezes o coeficiente a. Show? Vamos lá. Então, pessoal, a ordenada do vértice, ou o y do vértice, né? Y do vértice. O x já temos, né? Então, lembrando, o vértice, que é o ponto V, aquele ponto V, vértice, é o ponto V de coordenadas, x, y, né? X do vértice, y, apelidando, y do vértice. O x nós já temos, né? A abscissa nós já temos, menos b sobre 2a. Falta o y do vértice. Bom, para descobrir a ordenada é simples. Por quê? É só você substituir na função. Nós temos que y, f de x, ou y, né? Igual a ax2 mais bx mais c. Ou seja, quem vai ser a imagem de x vértice? O y do vértice, ou f de x vértice. Então é só substituir. Y do vértice será a vezes, quem será o x? X do vértice.
menos b sobre 2a ao quadrado mais b vezes x menos b sobre 2a mais c. Beleza? Vamos lá. Y do vértice. Vou organizar aqui a posicionar. Y do vértice igual a base negativa com expoente a par fica positivo. Então fica a vezes b ao quadrado sobre 2 ao quadrado 4, a vezes a ao quadrado a2 ao quadrado mais b vezes menos b menos, que é na tória, pessoal, não tem um toque mágico não. Tem não. B vezes menos B2 sobre 2A mais C. Beleza? Então aqui, ó, A ao quadrado com A em cima eu posso cortar. A com A2 corta. Fica Y do vértice igual. Essa parte embaixo está pegando, tá? B2 sobre 4A. B2 sobre 4A menos B2 sobre 2A mais C. Certo? Vou subir e escrever essa parte em cima. Beleza? Vamos lá, continuando. Que a gente pode brincar aqui. Somar essas duas frações. Lembrando como nós somamos nossas frações, né? Assim, assim. Podemos ter 2 AB2 menos 4 AB2 sobre 4A vezes 2A, 8 ao quadrado, né? 4 vezes 2, 8A vezes A, 8A2. Beleza? Mais C. Certo? Y, só lembrando, né? É 2A vezes B2, 2AB2 menos 4AB2, certo? Sobre 4 vezes 2, 8A2. Mais C. Vamos colocar 2A em evidência. 2A vezes 2AB2 dividido por A, B2. Menos 4A dividido por 2A, 2B2. Poderia já diminuir aqui, né? 2B2 dividido por 8A2 mais C. Poderia diminuir direto, né? Menos 2AB2. Mas não tem problema não. Y vértice igual 2 com A2, com A em cima corta, 1/4. 2B2 menos 2B2 menos B2 sobre 4. A, né? Mais C. Certo? 2AB2 dividido por 2A dá B2 menos 4 dividido por 2, 2A dividido por A sobra nada, B2 sobre 8A2 mais C. A com A2 corta A2 com A dá A, 2 por 1, 8 por 2, 4. B2, aí 1. B2 menos 2B2 menos B2. Certo? Mais C. Aí aqui é só você somar. Soma de fração, né? Tá aqui. Y vértice igual 4C menos B2 vezes 1 menos B2. 4A vezes C mais 4AC dividido por
4A. Certo? Já dá para perceber o que está aparecendo aqui, né? O que lembra essa expressãozinha, né? Só que aqui vamos fazer uma manipulação por colocar menos 1 em evidência. Se eu colocar menos 1 em evidência, o que é que nós vamos ter? Quanto é menos B2 dividido por menos 1? B2. 4AC dividido por menos 1, menos 4AC dividido por 4A. Ou seja não, né? Quem é B ao quadrado menos 4AC? O nosso bom e velho delta, nosso discriminante. Então, y vértice é igual a menos 1 vezes delta dividido por 4A. Logo, o nosso y vértice é menos delta dividido por 4A. Ou seja, a ordenada do vértice, o y vértice, é menos delta dividido por 4A. Portanto, as coordenadas do vértice V será menos B sobre 2A, o x, e o y menos delta sobre 4A, V igual. Beleza, pessoal? É claro que são demonstrações, certo? Para quem é mais curioso, são a demonstração mais simples. Nos livros são mais formais, principalmente o modo como se define a abscissa, o x do vértice. Então veja, isso é um ponto importante. Questões sobre coordenadas de um vértice, você só precisa saber os coeficientes A, B e C. Por quê? Com A, B e C você tem B e A e você tem o delta. Você tem como descobrir o vértice apenas pelos coeficientes da função. Beleza? É isso aí, pessoal. Vocês façam as questões referentes a essas partes que nós vimos. Vimos hoje bastante coisa. Alguns caracteres vimos gráfico, né? Gráficos de função quadrática. Então vocês agora façam as questões que vocês têm no livro. Beleza? Logo mais eu estarei mandando mais material para vocês. Uma lista de questões aí. Mas as que vocês têm no livro de vocês já devem começar e meter bronca. Beleza? Então é isso, pessoal. Um abraço e até mais. Valeu. Tchau, tchau. Depois a gente continua, claro.